Olá, meu nome é Jorge Franco. E eu sou a Renata Franco e nós somos do canal Sementes com Valor. Bem, antes da gente iniciar, nós pedimos para vocês se inscreverem. Se vocês gostarem, do nosso conteúdo, nós pedimos para dar um like e seguir todas as nossas formações. Nós somos um canal que falamos de um grupo de pessoas que não é muito falado na internet. Falamos bastante sobre viúvos e viúvas, divorciados e órfãos. E se vocês conhecem alguém, por favor, compartilhe com essas pessoas, tá? Isso mesmo. Hoje iremos falar de um tema muito polêmico, É meio que um tabu em todos os lugares, nas igrejas, nas famílias, E hoje o tema vai ser sobre os viúvos que querem casar. E aí, pessoal, vocês conhecem alguma viúva que querem casar? O que é que vocês acham sobre isso? Será que você tem algum tipo de limitação em relação a isso? Será que você acha que é um absurdo um viúvo ou uma viúva que casou? Você acha que essas pessoas não têm mais direito de casar? Você acha que a pessoa que veio a falecer, o viúvo que se tornou, não tem mais direito de reconstruir a sua vida? É uma pergunta interessante. Eu quero iniciar com uma passagem que me chamou muita atenção. E é 1 Coríntios 7,39. Quer ler, amor? Pronto. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7,39. Bem, essa passagem ela é muito forte, porque ela explica que nós estamos ligados aos nossos cônjuges a partir do momento que nós estamos casados. Mas quando há essa quebra de aliança por conta da saúde, ou da doença, então a pessoa que ficou, que no caso é o viúvo ou viúva, ela fica livre para reconstruir. Mas o ponto que eu quero falar com vocês é um ponto muito interessante. É o ponto quanto é que nós podemos relacionar. E eu quero falar sobre 2 pontos. Primeiro ponto é a resolução do luto. Nesse caso, o tempo do luto. Isso. Qual o tempo do luto? Existe um tempo determinado? Existe algo que nós podemos indicar? Olha, fulano de tal passou 6 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos. Não tem um tempo determinado. Não existe esse tempo determinado. Esse tempo vai variar, de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento, porque cada um vivenciou um formato de relacionamento que é exatamente assim. No nosso caso também, nós vivemos relacionamentos completamente diferentes. Então, assim, foram lutos diferentes, Então, acho que isso tudo engloba, mas é o que a Amor tá falando sobre o tempo, sobre você determinar. Ou seja, para deixar claro, eu já fui viúvo e minha esposa também já foi viúva. Sim. Então nós estamos no casamento da restauração de Deus. Isso. Então nós não estamos falando de algo que conhecemos, nós vivemos isso. Então, para deixar esse ponto bem específico, conhecemos pessoas que até hoje já têm mais de 25 anos no luto e tem pessoas que com 3 meses já estão em outro relacionamento. Então nós pegamos e estamos falando sobre as extremidades, Pessoas que nem passou, já está no relacionamento, e gente que acha que morreu com seu cônjuge. E não é verdade. O que temos que fazer? Primeiro, temos que buscar ajuda. Eu quero agradecer aqui desde já o psicólogo Paulo e quero aproveitar para agradecer uma amiga que me indicou quando eu estava no meu momento terrível. Eu quero falar que ele me fez 2 perguntas que mudou toda a minha forma de raciocinar. Primeiro ele falou, você ama a sua esposa? Eu falei, eu amo. Ele falou, como é que você pode amar um nada? Porque ela não existe mais nesse plano. Como é que você vai amar? Aquilo ali meio que bagunçou minha mente. Depois ele fez a segunda pergunta, olha, você pode passar o luto. Eu já tinha passado um tempo já que eu me tornei viúvo, estava no luto, já tinha um tempo que eu não aguentava ficar em casa, chorava o dia todo, não pensava em nada, achava que tudo estava destruído. Chegou o tempo. Qual foi o segundo tempo? Que ele me falou, olha, um prazo. Se dê um prazo, e nesse prazo, chore
olhe todas as imagens, observe as roupas, veja se tem alguma coisa escrita, veja vídeo, veja tudo. Derrame todas as lágrimas que você tem que derramar. Mas quando chegar no seu tempo que você determinou no seu coração, levanta. E eu digo uma coisa a vocês, isso mudou a minha vida. Porque no determinado ponto que eu falei, eu me levantei e comecei a andar. Andar com dor, mas andar. Andar com dor, mas andar. E se hoje eu estou aqui, é porque eu levei isso a muito a sério. O tempo de luto, a ver quais eram as minhas dores, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, os perdões, as pessoas que eu tinha que perdoar, eu tinha que me perdoar. Eu tinha que perdoar a Deus, porque eu estava com raiva de Deus. Eu estava com muita raiva. E eu tinha que perdoar, porque senão eu não ia conseguir prosseguir. Como é que você consegue prosseguir você tendo uma relação que você nem se perdoou, né? Você não consegue... Imagina, você querer se casar com a pessoa e você não ter tratado as dores do antigo relacionamento. E nesse ponto eu quero passar para minha esposa, que ela tem algo para falar com vocês em relação a isso. Sobre isso, né, gente? O processo de digerir o luto, eu acho que é muito específico e individual para cada indivíduo, né? Isso vai muito do relacionamento que você teve, do casamento que você teve, dos filhos, né, da sua família, se você tem apoio. E aí nesse processo eu também vou passar para agradecer a rede de apoio que se levantou, né, naquele momento em que eu estava no meio da escuridão, né, sem conseguir enxergar a luz. E eu quero falar para você, viúva, existe um grupo chamado Rede de Apoio Ruth, lá no Instagram. Nós vamos deixar aqui, nós vamos deixar lá na descrição do canal, para que você, mulher, que está enfrentando um luto difícil, problemático, ou até mesmo saudável, mas que você precisa se reerguer. Entre em contato, nós temos lá a idealizadora, né, Abaixo de Deus, que é a Viviane Zaytun. Ela é uma neuropsicóloga especialista em luto, é uma conselheira cristã. Deus colocou esse desejo no coração dela de criar uma rede de apoio para mulheres enlutadas que precisam se erguer, precisam de apoio. Eu reencontrei uma amiga, na verdade entrou em contato comigo, uma ex-amiga de trabalho, uma colega, e naquele tempo ela se lembrou de mim, né? Ela também, viúva, estava participando do projeto, entrou em contato comigo, e existe o presencial e o encontro online. E como eu estava em um outro estado, né, eu era da Bahia naquele tempo, eu fiz o atendimento online em um grupo maravilhoso. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a cada uma de vocês, mulheres. Muitas eu ainda tenho contato, nos falamos pelo WhatsApp, compartilhamos um pouco do muito que Deus tem feito sobre as nossas vidas. E eu quero agradecer a minha psicóloga Jamile, eu quero agradecer a minha família. Gente, são tantas pessoas que Deus foi utilizando, né, no decorrer do tempo, do processo do luto, mas em especial essa rede de apoio, para eu deixar aqui para você, mulher, né, porque nessa rede de apoio nós aprendemos que existe um tempo, que é necessário, mas ninguém te apressa, ninguém te corre, né, para que você faça tudo, como se desfazer, né, das coisas do ente querido que foi falecido, como você desconstruir aquela imagem de casamento. Essa pergunta que o Paulo fez para a mão é algo assim muito duro de se ouvir, mas é algo necessário para que você saia daquele momento de escuridão, também, né? É duro de responder também. É verdade, é muito duro de responder, né? Porque até isso, né? Até a gente conseguir compreender o time, né? Eu precisei ouvir isso muitas vezes. Renata, essa pessoa não está mais aqui. Mas a gente caminha durante muito tempo no processo de luto como se o cônjuge estivesse aqui do nosso lado, estivesse nos observando, fosse chegar a qualquer momento. E em algum momento também a gente quer trazer os nossos filhos aqui, né, para ouvir um pouquinho deles e vocês ouvirem um pouquinho do lado das crianças, como que é para o filho perder uma mãe, perder um pai, como que ele processa e digere esse luto, como que foi para essa criança
lidar com esse casamento da viúva, com o casamento do viúvo, como que foi para eles. E nós, em especial com a nossa experiência de vida, o que a gente pode dizer é, nós não almejávamos um casamento, Deus sonhou para nós, mas no momento em que nós escolhemos obedecer ao Senhor, nós podemos perceber o quanto havia de necessidade nos nossos filhos em ter esse novo lar, essa reconstituição deste lar, né? O quanto que foi importante para eles tudo isso, né? E como que a gente lida nesse novo casamento, Renata, e o relacionamento com o passado? Como é que fica essa questão do pensamento? Por isso a gente está falando do tempo que você precisa determinar para digerir o luto, porque você precisa encerrar esse ciclo. Entender o que você fez de errado, como a amor trouxe, o que você fez de certo, para que você não traga novamente essas repetições para esse novo relacionamento e para que você não trate o seu cônjuge atual como o anterior, principalmente nos pontos negativos, né? Porque às vezes a gente acaba sangrando em cima de quem não nos feriu, e é sobre isso. Rapaz, são muitas informações, é muito importante. Mas eu quero falar de mais a nossa conversa com os nossos filhos, que Renata iniciou, mas eu quero falar sobre 2 pontos. Eu quero falar da parte boa e da parte ruim. Há filhos que depois de um certo ponto, depois de diluir, depois de passar pelo processo do luto, ele observa a necessidade da mãe de ser feliz. Por quê? Porque chega um determinado ponto do filho pequeno, ele vai crescer, ele vai ter a vida dele. E ele, como ele vai se amar, ele vai querer que a mãe se ame também. E quando o filho se ama, ele vai querer que a mãe venha ter uma pessoa, venha voltar a ver as cores do mundo, né? Porque a cor das pessoas enlutadas é acinzentada. E para você, filho, que você ama a sua mãe e que você não concorda da sua mãe e o seu pai ter um relacionamento, você está sendo egoísta. Você acha que sua mãe vai ser somente uma empregada para cuidar dos seus netos, no caso dos seus filhos? Não, sua mãe merece ser feliz. Eu quero falar para você, viúvo, você viúva, você merece ser feliz. Sabe por que você merece? Porque Deus te fez para ser feliz. Deus não fez você para você ficar chorando depois de 30 anos, depois de 40 anos de ser viúva. Deus te fez para você ser feliz. Você merece amar novamente. Você merece ser feliz novamente. Você merece ter um relacionamento curado e restaurado. E só para deixar claro aqui, não estamos falando de uma pessoa, um viúvo ou viúva se relacionar irresponsabilidamente. Estamos falando de responsabilidade. Estamos falando de tratamento. Sim. Estamos falando de pessoas que já foram, os viúvos e viúvas, ela tem que se enxergar que ela é um ser humano e esse ser humano pode sim ter um relacionamento, independentemente se teve um relacionamento que não foi tão bom. Porque você pode pegar as partes negativas, pode ser tratadas e já iniciar correto. Porque meu relacionamento passado, ela não foi perfeita. Então eu tive que parar, pensar e perceber, peraí, se eu vou iniciar um relacionamento, então eu tenho que não fazer mais aquela parte, eu tenho que tratar e já começar correto. Da mesma forma, meu amor. Isso mesmo. E por que a gente está falando tanto sobre isso, né? Porque a gente vê, né, no nosso privado, as pessoas vêm, comentam, falam seus testemunhos, conversam, e a gente vê casos de pessoas, para vocês, né, que são divorciados. Muitas das vezes eles são anulados. As pessoas parecem que só conseguem enxergar, principalmente as mulheres, se elas estiverem casadas. Mas elas têm o livre-arbítrio entre querer ou não casar, ou seguir em obediência, que for o nosso caso, para casar ou não. Então, essa mulher que está enlutada, seja por um divórcio ou por uma viuvez, ela não pode ser só vista se ela tiver um relacionamento, né? Nós precisamos compreender que nós somos seres vivos. Deus nos deu vida e com isso sentimentos, né? O quão difícil é para essa mulher ouvir que ela tá ali para cuidar de crianças, que ela tá ali para
para ficar ali reclusa naquele lugar, cuidando, limpando, porque ela não tem um marido? Vamos parar com isso. Vamos olhar as pessoas como nós gostaríamos de sermos vistos, olhados, sabe? Nós precisamos ter empatia uns com os outros, precisamos nos colocar no lugar do outro. E lembrar, o Senhor constituiu a família, o projeto de Deus é família, nós fomos forjados para estarmos em comunhão, né? O homem e a mulher em família, porém num caso de dor, de luto, você resolve o seu processo do luto, respira e pergunta para Deus: Senhor, qual é a minha missão aqui? O que o Senhor quer de mim neste momento? É sobre ter um novo relacionamento? É sobre trabalhar em algum projeto? O que o Senhor gostaria de mim neste momento? Por que eu estou falando isso? Porque o meu plano era criar um ministério para viúvas na igreja. Porque eu sempre vi essa necessidade nas igrejas de ter esse acompanhamento mais de perto, mais caloroso. Não que as igrejas não cuidem das viúvas, elas cuidam, mas não da forma como nós precisamos ser cuidadas. Então, nada melhor do que uma viúva para liderar o ministério de viúvas, porque ela sabe do que ela precisa. Entende? É sobre isso. Muito bom. Eu espero que, eu acredito que essa história, esse tema vai falar no coração de muita gente. Nós pedimos para vocês fazerem um comentário. Vocês fazerem um comentário aqui, faz um comentário no nosso aqui embaixo para a gente ver as histórias de vocês, porque eu acho importante nós observarmos que os temas, esses temas que são tratados tão poucos, a gente não tem essa liberdade muitas vezes em vários lugares. E se você não está passando por essa situação, mas você conhece pessoas que estão nessa situação, por favor, compartilha também. Nós iremos agradecer. Se inscreve no nosso canal, segue para mais. Muito obrigado e até mais. Até.